Olá, gente, tudo bom com vocês? Professor Edipo Console aqui, né? Do canal do YouTube, Professor Edipo Console, e lá no Instagram, Viva a Ciência, beleza? Hoje nós iremos falar de matéria e substância, após a vinheta. Vinheta e daí retorno 3, 2, 1. Ok, então, dando sequência à nossa matéria, né? A gente começa a introduzir, como eu comentei com vocês, um pouco de química nas nossas aulas de ciências, né? Com esse tópico de definição do que vem a ser a matéria e o que é uma substância, né? Então, como a gente pode acompanhar nesse livro aí, ó, ele começa falando, né, já definindo a matéria, como é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, que possui volume, né? O que é interessante, se for resgatar os anos anteriores de vocês, vocês aprenderam isso aqui, ó. Sólido, líquido e gasoso, beleza? O que Acontece com essa situação aqui? Esses são os estados físicos da matéria, né? Então tudo aquilo que tem um certo corpo, por exemplo, esse pincel, ele tem uma massa, né? Dá para sentir um certo pezinho nele. Ele tem uma forma, então ele está ocupando um lugar no espaço, né? Aí se eu for mais a fundo, por ter uma forma mais rígida, né? Essa matéria se apresenta na forma sólida, né? Agora, por exemplo, aqui dentro dela, ó, tem um líquidozinho. Ela tem a sua massa, ela tem a sua forma, mas ela é mais moldável, mais maleável. Então, é isso se dá a estrutura da matéria chamada de estado líquido, né? E o gasoso é essa estrutura que está aqui, que nós respiramos. Não necessariamente a gente precisa enxergar o estado para que ele exista, entendeu? A ciência já consegue comprovar essas situações. E o gasoso seria qual tipo de estado da matéria, então? Tem massa e ocupa o lugar no espaço também, ocupa a região toda, né? Como a gente viu na matéria lá de propriedades do ar, né? O ar, ele tem o processo da expansibilidade. Então ele pode se contrair, pode se expandir de acordo com o espaço, o local que nós colocarmos ele, beleza? Então tranquilo? Ok. Bem tranquilozinho, né? Tá bom? E daí acompanhando ali, ó, vamos lá. Olha só. Então, tá. Aí como a gente comentou, né? Matéria e volume são propriedades gerais da matéria, são que vão definir o estado físico da matéria, né? Beleza? E daí ele reforça a ideia de sólido, líquido e gasoso. Eu dei especificações, características mais completas, mais complexas. Ali exemplos mais clássicos, ó, uma pedra, lembra que a gente viu na aula, pedra é errado, é uma rocha, né? A água e também o ar que nós respiramos. Se você queimar um papel, você vai ver uma fumacinha mais escura saindo. Ali é mais fácil de identificar, beleza? Ok? Tá bom? Agora, aguenta aí que a gente vai abrir o tópico de substâncias, né? Que depois que define a matéria, a gente entra em substâncias. Aí o que a gente vai cortar, então, se eu chegar lá. Esse tópico aqui, entra pra eles, nós vamos nos próximos módulos. Vamos lá? Voltando em 3, 2, 1. Então aqui, gente, se vocês me acompanharem no raciocínio,
né? A matéria ela também pode se apresentar de algumas maneiras, algumas formas. Por quê? Porque nem sempre a gente vai falar de uma matéria, agora trazendo um outro conceito dentro, uma substância pura, né? Lembra que a gente comentou nas primeiras aulas falando que o ar existem várias coisas dentro do ar, né? Até a nossa aula lá sobre a atmosfera, a gente comentou que o ar é composto de vários elementos, de várias substâncias. Então pode se identificar também como misturas, né? Ou sistemas, em que nós teremos o quê? Um sistema dito homogêneo e um sistema dito heterogêneo, tá? Homogêneo, você vai pegar a origem da palavra. Homo, o outro é hetero. Então, se o sistema for dito homogêneo, quer dizer que ele apresenta uma fase, homo de igual. Então, vai ter uma fase bem específica e bem direta. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pego a água e misturo com álcool, né, eu não vou conseguir identificar aonde está a água e aonde está o álcool, porque depois que eles se misturaram, eu só consigo enxergar uma coisa só, que nem ali o exemplo que ele deu, ó. Ele pegou só a água no caso, que é uma situação de substância pura, como a gente vai ver daqui a pouco. Então o que acontece? Uma fase só. É um sistema homogêneo. Agora o sistema hétero, ele dá ali a casca de uma árvore. A gente vai entender aqui como o hétero sendo a relação de diferente. Beleza? Então vai ser um sistema composto de duas ou mais fases. Tá bom? Então, por exemplo, se você pegar um copo com água e colocar areia dentro, você vai ver areia no fundo e a água em cima, né? Então você está enxergando ali, ó, areia e água. Você está enxergando duas fases ali no teu sistema, entendeu? Então, beleza? Esse tópico aqui, tá? Então, ali, olha outro exemplo, ó. O cara misturou água com óleo de cozinha, né? Olha lá como ficou. Você tem a água lá embaixo e o óleo lá em cima. Eu tenho fases bem distintas, bem separadas. Então é um sistema dito heterogêneo, beleza? E daí também essa situação, sistemas monofásicos ou polifásicos. Aqui já são termos um pouco mais complicados para vocês. Mas monofásico quer dizer que é uma fase só. Então quer dizer que se ele é monofásico, ele é um sistema com uma fase. É um sistema homogêneo. Se ele é polifásico, eu tenho mais de uma fase, então aqui, ó, ele vai ser um sistema heterogêneo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, assim, essa matéria, a definição de matéria, né, que possui massa, ocupa lugar no espaço, ela começa agora a crescer, a se amplificar de uma maneira bem interessante pra gente, tá? Então me acompanha lá. Olha aquela palavrinha ali no final. As propriedades que impressionam nossos sentidos são chamadas propriedades, olha lá de novo, organolépticas. Lembra que eu falei muito dessa palavrinha em sala, né? Então tudo aquilo que nós utilizamos os sentidos, o olhar, sentir, cheirar, né? São propriedades organolépticas. Então, a partir deles a gente começa a entender também e a caracterizar um pouco a matéria, tá? Ok? E daí nós temos esse quadrinho aqui só para vocês darem uma olhada, ó. Então, se o sistema for homogêneo, ele só tem uma fase, beleza, perfeito. Se tem só um componente, por exemplo, só a água dentro do copo, ele é um sistema homogêneo dito substância pura, porque só tem a substância água lá dentro. Beleza? Agora eu posso ter uma mistura, como foi o caso que eu falei lá da água com o álcool, né? Os dois ficaram homogêneos, deu uma fase só,
né? Só que eu tenho mais de uma substância. Eu tenho a substância água e tenho a substância álcool lá dentro. Então o que que rola? Uma mistura, beleza? Para o sistema heterogêneo é a mesma coisa, né? Substância pura, por exemplo, lá a casca da árvore. É a árvore, só que eu consigo ver coisas diferentes, ver fases diferentes dentro da própria casca. Então aquilo ali é uma substância pura, porém heterogênea. Agora, a mistura heterogênea foram os exemplos que a gente falou, né? Água e areia ou água e óleo. Eu tenho a substância água e a substância areia. Eu tenho a substância água e a substância óleo, entendeu? Substâncias diferentes, aí gera o que a gente chama de mistura, tá bom? Beleza? Mas e aí, gente? Aproveitando aqui enquanto eu estou passando os slides. O que seria uma substância, então, né? Com vocês, o nosso tópico ainda é muito inicial, muito básico. Tá? Eu trouxe um livro aqui bem mais avançadinho para o nosso nível, para testar vocês, tá? Mas é o seguinte, substância, né? Ali, ó, vai ser trabalhado com essa relação, ó. A substância é uma espécie química, é um material único, isento de outros materiais que apresenta constantes físicas bem definidas. Super claro, né? Vou tentar trazer um conhecimento mais avançado para vocês, porque eu conheço o potencial de vocês, tá? Uma substância, então, Então seria isso aqui, já adiantando, ela seria também a ideia de uma composição, tá? Ela é uma união de elementos químicos, beleza? E daí quando eu tenho uma característica bem específica deles, eu tenho a minha substância. Por exemplo, a água, como ele falou ali, ó. A água, se eu medir a densidade da água, eu tenho ela fixa a uma determinada temperatura. Se eu medir o ponto de fusão da água, eu tenho ele bem específico, entendeu? Por quê? Porque já é uma substância bem definida, tá bom? Se não tiver essa característica bem definida, aí é porque eu estou falando de misturas, tá? Eu já não tenho, por exemplo, se eu for ferver a água, no nível do mar, a água deve ferver a 100 graus Celsius. Mas se ela ferver num valor menor ou um valor maior, ou não for constante, aí é porque ali já se encontra uma mistura, tá? Já não tem só a substância pura ou só a substância, a água, beleza? Então, substâncias são espécies químicas, tá? Basicamente é isso aí que a gente pode entender, beleza? E daí o que acontece? Eu vou encerrando por aqui, tá? Porque os próximos vídeos nós iremos falar de processos de separação de misturas. Então a gente vai ver como faz para identificar, para separar misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Beleza? Tá bom? Então vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima.